a extrema-direita tornou-se um problema coletivo de saúde mental, nada menos que isso. O bolsonarismo só viceja no caos cognitivo criado por sua máquina de desinformação. E a CPI do inqualificável Rubinho Nunes é a chance que precisávamos para desmascarar. Você fala aqui do apoio ao Padre Júlio, né? E um post do Rubinho Nunes, né, com essa coisa absurda, né? Máfia da miséria precisa ser investigada, né? Uma imagem repugnante, inclusive. É repulsiva. A figura do Padre Júlio, ela é deformada não como uma caricatura, porque muitas vezes a caricatura ela tem um traço de carinho. Ela implica uma observação atenta. Aqui do que se trata é da redução do Padre Júlio ao grotesco. E é inclusive a sugestão da morte do Padre Júlio, com as bochechas muito encurvadas. Há um rato nas costas do Padre Júlio. Isso foi o símbolo que os nazistas usaram na sua campanha contra os judeus, que era o símbolo máximo da desumanização radical de um ser humano. Era essa associação. Na mão do Padre Júlio não está um cálice de vinho, que é o vinho consagrado, o sangue de Jesus. O que está, na verdade, é uma bebida alcoólica, parece um copo de cerveja. O paramento do Padre Júlio tem uma foice e um martelo. O mais importante, Leonardo, isto está com o símbolo oficial do mandato do deputado, do vereador. Isso é absolutamente inaceitável. Constitui, na minha opinião, por si só, quebra de decoro parlamentar. Porque o que está em jogo não é apenas o ataque a uma figura individual. Aliás, uma figura que é o que nós temos mais próximo da santidade no Brasil contemporâneo, que é o Padre Júlio. Isso constitui um ataque violento à Igreja Católica. Tanto que a Arquidiocese de São Paulo já se manifestou. Mas o que está em jogo aqui? Isso é bem importante, Leonardo, porque eu me sinto hoje como se nós estivéssemos, em alguma medida, nas nossas conversas iniciais lá atrás. Você lembra, Leonardo? Quando nós começamos a conversar, era um momento de auge da força do bolsonarismo. Muitas pessoas tinham medo, saíam das redes sociais. As TVs alternativas, a mídia alternativa como TV 247, era um dos poucos espaços onde havia coragem cívica para tentar decifrar o fenômeno do bolsonarismo. E eu acho que nós demos uma contribuição importante para esclarecer que era um movimento, que tinha projeto, que tinha organização, que tinha linguagem. Me parece que hoje nós temos que dar um passo atrás similar e tentar compreender o que está acontecendo. Porque, veja, Leonardo, esta CPI já naufragou, antes de principiar, pela excepcional e necessária resposta de apoio ao Padre Júlio Lancelotti. Mas o Gustavo Gayer acabou de protocolar um pedido de CPI na Câmara Federal para investigar a Choquei. No ano de 2024, o trabalho legislativo praticamente não acontecerá, porque haverá um dispêndio de energia monumental numa sucessão de CPIs, muitas vezes sem objeto. Por exemplo, no caso do Padre Júlio, a CPI tinha como requerimento a investigação de ONGs. O Padre Júlio não pertence a nenhuma ONG. O Padre Júlio é associado à Arquidiocese de São Paulo. Então, era uma CPI sem objeto, que já principiava na nulidade. Mas isso não é um problema para a extrema-direita. É aqui que eu queria fazer uma proposta para a nossa reflexão. A extrema-direita no mundo inteiro, olha, acabou de sair uma matéria do Economist, e a matéria diz assim: a maioria dos apoiadores do Trump acreditam que ele foi escolhido por Deus para governar. Leonardo, nós estamos em 2024. No Brasil, o Jair Bolsonaro foi ungido por uma quantidade não pequena de pastores, bispos, de denominações, sobretudo neopentecostais. O que está acontecendo, eu proponho, é que a extrema-direita está literalmente se transformando num problema de saúde mental coletivo. Antes do final do ano, a Folha de São Paulo e a Quest publicaram pesquisas que exigem a nossa reflexão e que se associam intimamente com esse vereador infame, cujo nome eu não direi. Aí, 90% dos eleitores repetiriam o mesmo voto de outubro de 2022. Isto é, os que votaram no Lula voltariam a votar no Lula, os que votaram no Bolsonaro repetiriam o voto. Isso, Leonardo, depois de um ano no qual o PIB cresceu 3%, o que parecia uma utopia. Se alguém dissesse em janeiro de 2023 o PIB crescerá 3%, o mercado financeiro, a Faria Lima, estaria rindo durante uma semana. O salário mínimo já teve o segundo aumento real, o que não acontecia em 4 anos. A inflação está sob controle. A taxa de desemprego é a menor desde, não sei, numa série histórica gigantesca. Existe, pela primeira vez, um otimismo, mesmo internacional. Aquelas famosas notas de agências internacionais, o Brasil voltou a se tornar uma economia confiável. No final do ano, o Fundo Monetário Internacional oficialmente divulgou uma nota. O Brasil reingressou no conjunto das 10 maiores economias do mundo.
superou o Canadá. Hoje o Brasil é a 9ª economia do mundo. Isto, Leonardo, tendo Roberto Campos Neto, menino de recados do sistema financeiro no Banco Central, segurando os juros. Porque nem todo mundo sabe disso, Leonardo. Como a dívida pública do Estado brasileiro é associada para os serviços de juros à taxa Selic, a cada 1 ponto da taxa Selic que cai, o governo brasileiro economiza 42 bilhões de reais. A cada 1 ponto que não cai, o sistema financeiro coloca no bolso 42 bilhões de reais. É a razão pela qual Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Veja, etc., a mídia corporativa apoia o Roberto Campos Neto. Isso com uma Câmara Legislativa com o chantagista maior da República, Arthur Lira. Apesar de tudo isto, e programas sociais que foram retomados, Leonardo, o Bolsa Família estabilizado com R$ 637. Se você é mãe solteira, você recebe 2 vezes o Bolsa Família. Leonardo, para uma mãe solteira, mãe de 3 filhos, receber R$ 1.274 por mês é uma revolução no cotidiano. O programa Minha Casa Minha Vida foi retomado e casas já estão sendo distribuídas. Programas básicos, Leonardo, mas que mudam o dia a dia das pessoas. O Farmácia Popular voltou. Então, nós finalmente, depois de 4 anos, nós passamos 4 anos neste país, sem nos darmos conta, mentalmente enfermos. Leonardo, toda vez que nós nos reunimos para conversar, tudo que eu falei agora era uma utopia. Não havia projeto, não havia um desenho de governo. O que havia era a produção continuada de fake news, de factoides, de declarações absurdas, de ataques às instituições, de ataques, sobretudo, às mulheres, às jornalistas mulheres. Foram 4 anos em que muitos de nós enfermamos, literalmente. Muitos de nós adoeceram durante esses 4 anos do governo Bolsonaro. Já temos esse primeiro ano do governo Lula. Como é possível, Leonardo, que praticamente todos os que votaram no Bolsonaro reafirmam seu voto? Mas uma pesquisa ainda mais assustadora. Entre os bolsonaristas, algo similar à pesquisa do The Economist, entre os bolsonaristas, eles estão convencidos de que a gasolina hoje é mais cara do que na época do governo Bolsonaro. Eles estão convencidos que eles gastam mais dinheiro e colocam menos produtos no carrinho do supermercado do que no governo Bolsonaro. Então, o que está acontecendo, Leonardo? Passa atrás. A extrema-direita, com esse ecossistema permanente de desinformação, com os seus agentes, porque é bem importante compreender isso. Mas, Leonardo, me interrompa, eu não quero falar muito. Eu quero só propor essas reflexões. É bem importante compreender, Leonardo, que é um sistema integrado. Como você sabe, eu continuo acompanhando grupos bolsonaristas no WhatsApp. É um sistema integrado. Qual é a função prática de deputados como Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia, de vereadores como este, cujo nome não direi, de deputados estaduais? Qual é a função prática deles? Dupla. De um lado, eles estão desmoralizando o legislativo. Um deputado federal como Abílio Brunini é uma desmoralização completa do legislativo. Que ele não tenha sofrido até agora nenhuma punição severa por impedir o trabalho das comissões, por praticamente agredir fisicamente deputadas mulheres, jogando, ele literalmente joga aquele corpo volumoso dele na direção das deputadas para que elas não possam falar. Leonardo, é inconcebível. Se um deputado pode colocar uma peruca loura, deliberadamente oxigenada, deliberadamente desgrenhada, para falar no Dia Internacional das Mulheres, é uma desmoralização do legislativo. Essa sucessão de CPIs que não tem objeto é uma desmoralização do legislativo. Por que fazem isso? Para produzir cortes que circulam nas redes bolsonaristas.